E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão utilizando este livro, Em que creem os que não creem, do Humberto Eco e do Carlos Maria Martini. Bom, este livro é uma reunião das correspondências que foram trocadas em meados de 96 a pedido de uma revista italiana chamada Liberal. Ao longo de aproximadamente um ano foram trocadas 8 correspondências e abordando aí diversos assuntos polêmicos, tais como a existência de Deus, o aborto, a mulher e o sacerdócio, os fundamentos da ética, livre-arbítrio. Nesse livro ainda contém um anexo com outras correspondências, que são escritos que vão complementar o que foi debatido aqui por estes dois. Então são escritores, filósofos, personalidades que também escreveram dando suas opiniões, seus argumentos, né, suas considerações sobre tudo que foi debatido. Bom, basicamente então a gente vai ter dois lados, né? Então, duas opiniões, né? Humberto Eco representa o lado dos que não creem, né, os que não acreditam em Deus. Então, esse escritor, né, famoso escritor, escreveu O Nome da Rosa, filósofo, professor, o italiano Umberto Eco. E do lado, na ala dos que acreditam, né, dos que creem, vai estar o então cardeal na época, né, o italiano Carlo Maria Martini. Então, esse religioso vai fazer as considerações aí da ala aí dos que acreditam, né? Eu vou ler aqui então um fragmento, uma correspondência. Essa correspondência foi escrita pelo religioso. Então ele levanta um assunto e posteriormente o Humberto Eco vai ter a réplica, né? Vai ter o direito de resposta, né? Para dar aí suas considerações. Então a dinâmica é essa: um levanta um assunto numa correspondência, aí o outro vem e tenta responder na medida do possível, né? Então está na página 73, já vou pegar a carta em andamento, né? Vou ver um fragmento aqui. Reconheço, portanto, que existem muitas pessoas que agem de maneira eticamente correta e que muitas vezes realizam atos de elevado altruísmo sem ter ou dar-se conta de ter um fundamento transcendente para seu agir, sem ter como referência nenhum Deus Criador, nem o anúncio do reino de Deus com suas consequências éticas, nem a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo, nem sua promessa de vida eterna. Com efeito, é desse realismo que eu deduzo a força daquelas convicções éticas que gostaria em minha debilidade que fossem sempre a luz e a força de meu agir. Mas quem não faz referência a esses ou a princípios análogos, onde encontra a luz e a força para operar o bem, não apenas em circunstâncias fáceis, mas também naquelas que colocam as forças humanas à prova até seu limite, e, sobretudo, naquelas que as colocam diante da própria morte. Porque o altruísmo, a sinceridade, o respeito pelos outros, o perdão dos inimigos são sempre um bem e devem ser preferidos, mesmo ao preço da própria vida, a comportamentos contrários? Aqui eu vou pular um pouquinho para simplificar. Tenho dificuldades para enxergar como uma existência inspirada nestas normas, altruísmo, sinceridade, justiça, solidariedade e perdão, pode sustentar-se a longo prazo e em qualquer circunstância, se o valor absoluto da norma moral não está fundado em princípios metafísicos ou em um Deus pessoal. Bom, aqui obviamente ele está levantando a questão da moralidade, né, do agir de forma ética, e alguns pontos chaves aqui. Primeiramente, ele nos diz aqui que ele possui uma realidade, né? Ele é detentor de uma realidade e a partir dessa realidade, né, ele encontra forças para agir de forma ética, né, para cumprir aí as suas convicções éticas. Essa realidade nada mais é do que a sua própria crença. Agora ele questiona, e quem não tem, né, essa realidade, ou uma realidade análoga, né, uma realidade parecida, uma crença, de onde encontra força e luz para agir dessa forma, né, com as convicções éticas? De onde encontra sabedoria e coragem, né,
agir de forma ética. Essa é uma questão levantada. Ainda, na sequência, parece que ele sabe que alguns valores morais, né, se sobrepõem a outros. Alguns valores morais positivos são preferidos a outros. Né? E por que isso acontece? Né? Qual é a razão? Por fim, ele, no último fragmento, né, no último parágrafo, ele diz que essas normas, né, essas normas morais, por exemplo, altruísmo, sinceridade, justiça, solidariedade e perdão, ele encontra dificuldades para imaginar que essas normas possam ser sustentadas a longo prazo e em todas as ocasiões, né, sejam elas fáceis ou difíceis, né, situações fáceis ou difíceis. Por quê? Porque não estão fundamentadas aí no elemento metafísico ou em um Deus pessoal. Então ele acredita que essas normas podem, de certa forma, não serem cumpridas, né, a longo prazo pela questão do elemento transcendental. A carta do Humberto Eco, né, de resposta, vai girar em torno de um argumento, né, que está lá no título da própria carta, que é o seguinte: quando o outro entra em cena, nasce a ética. Então ele vai embasar toda a sua resposta, todo o seu argumento na questão do outro, né? Na questão do nosso semelhante. Quando a gente nos enxerga no nosso semelhante, e para o homem só é possível se enxergar a partir de terceiro, né? Então, pelo outro, a gente embasa toda a nossa noção de ética, né? Até a questão das leis jurídicas, né? Tudo é embasado para preservar o outro. Então, ele vai girar todo o seu argumento em torno disso, né? E ainda na questão do naturalismo, né? Que existe uma ética natural do ser humano. Né? Então, essa vai ser o teor, né, da resposta do Humberto Eco. Agora, a pergunta que a gente deve nos fazer é se realmente o homem em si mesmo ele se basta, né? Ou se é necessário um elemento transcendental, se existe realmente esse elemento transcendental. Eu pendo mais para o lado aí da argumentação e da carta do religioso, né? Até mesmo por ser religioso, né? Eu entendo também que essa realidade é necessária, né? Esse elemento metafísico, esse Deus pessoal. Para agregar ainda esse assunto, né? Nesse sentido, eu lembro de uma sentença que foi dita ali por um personagem do Irmãos Karamazov, que é um livro do famoso escritor russo Dostoiévski. Em determinado momento, né, vai surgir a seguinte afirmativa: se Deus não existe, tudo é possível. Se Deus não existe, tudo é possível. Então acho que isso aí faz sentido nesse contexto, né? Realmente, eu acredito que num mundo sem Deus, tudo é permitido, né? Tudo pode ser permitido. Ainda a questão dos valores morais que ele vai, que o religioso vai abordar ali, perguntando por que de alguns desses valores morais positivos prevalecerem, né? Sempre. A gente pode estar estudando aí um cara chamado William Lane Craig, que é um filósofo, né? Teísta, é um crente no caso, né? Acredita em Deus. Então ele vai dizer o seguinte, que existem valores morais objetivos. E esses valores morais objetivos existem e são fundamentados na própria existência de Deus. Né? É isso que dá a fundamentação desses valores morais objetivos. Por que objetivos? Porque determinada ação é boa ou má, independente da opinião humana, né? Independente da subjetividade humana. São valores morais atemporais, né? Impossíveis de serem dados por uma
um ser temporal, né, subjetivo como o homem. Então esses valores, por exemplo, a gente pode pensar no caso ali muita gente vai perguntar, mas e o que aconteceu no nazismo e tal? Era correto? Não, de acordo com os valores morais objetivos, o que aconteceu ali foi errado, mesmo sendo considerado certo por aqueles que vivenciaram aquilo, né? Então sempre aquilo vai ser considerado errado. Ou, um outro exemplo, sempre o espancamento de um bebê, né, vai ser considerado errado, né? Hoje, amanhã, depois, né? Jamais vai ser considerado uma coisa correta, né? Isso é um valor moral objetivo, né? Que é dado aí pela existência de Deus. Então veja, abaixo na descrição do vídeo vai ter um debate onde a gente vai encontrar o William Lane Craig e vou colocar aqui o Peter Atkins, que é um químico ateu. Então eles vão fazer um debate religioso. E ele vai explicar ali o que seriam esses valores morais objetivos. Então, veja esse vídeo, né, com esse debate e depois tire suas conclusões. Então, acho que essas duas coisas se encaixam, né? A questão da existência de Deus ser necessária e a questão da existência, né, como consequência disso, dos valores morais objetivos. Bom, então, retomando, né, a pergunta que não quer calar é a seguinte, né, a pergunta que foi levantada aí pelo religioso. Será que sem uma realidade, né, sem um elemento transcendental, esses valores morais vão se sustentar? Até quando? Existe um limite para isso? Até quando eles podem ser sustentados? Então essa é a pergunta que a gente tem que tentar responder, né? Eu tento me responder através, né, desse contexto aí que eu já expliquei no vídeo. Então fica aí para vocês pensarem nesse tema, tá? Leiam o livro Que Creem os que Não Creem, né? Estudem a resposta do Humberto Eco também, né? Para essa questão e para outras tantas que contém o livro. Galera, então esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima ocasião.